Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, meu amiguinho e minha amiguinha, esse podcast é feito pra você. Nosso É Por Isso de hoje foi inspirado no IC do episódio 31. Vamos ouvir de novo, Tio Gui, pra gente se lembrar desse episódio mitológico do IC Podcast. Eu sou de Curitiba, eu tenho 10 anos e o tio tá também tem. Que linda, Clarice! Ai, que amor! Lu, a Clarice de 6 anos perguntou pra gente: e se dragões existissem? Ai, meu Deus! O que você acha que ia ser? Hã? E pra explicar por que os dragões não existem, eu estou aqui com a Nilda Alcarinque, que ama ler e entende tudo sobre dragões e mitologias, e também era lá do podcast Mitografias. Bem-vinda, tia Nilda! Olá, boa tarde a todos, bom dia para quem estiver escutando de dia, boa noite para quem estiver escutando de noite. Eu espero que você, criança, que você, meu amiguinho, minha amiguinha, se estiver escutando à noite, que não seja tão tarde assim, porque você precisa dormir cedo, hein? Tia Nilda, pra gente começar a entender um pouquinho mais desse mundo mágico que todas as crianças e os adultos gostam, que se mistura muito, de certa forma, com a nossa história, com o nosso passado, eu queria que você explicasse pra gente o que são mitologias. Então, mitologias são as histórias contadas por diversos povos no mundo todo, que costumam explicar a origem do mundo. Elas explicam a origem do céu, a origem dos seres humanos, das flores, dos animais e também de vários costumes que temos até hoje em dia. E até explicam um pouco da história de alguns povos. Não tem nada por escrito, mas tem relatos orais ou coisas contadas que nós não sabemos de verdade se aconteceram ou não. E muitas dessas histórias, elas começaram com a observação do que acontece no mundo. As pessoas olhando as estrelas se movendo, o sol nascendo, o sol se pondo, e foram inventando histórias para explicar essas coisas que acontecem. E assim, é muito importante a gente conhecer essas mitologias, não para dizer que são mentiras, mas para a gente entender como é que as pessoas pensavam naquela época. Porque todo mundo tem seu equipamento, eles tinham menos equipamentos, menos coisas, eles explicavam do jeito que eles entendiam, né? E isso explica muita coisa da nossa história até hoje. E a gente usa até nomes de mitologia hoje para dar nome para estrelas, né? E planetas no céu. E dessas histórias todas, dessas mitologias todas, certamente uma das que mais chamam a atenção das pessoas, sobretudo as que gostam de fantasia, de histórias fantásticas, são os dragões, né? E como é que surgiram as primeiras histórias sobre os dragões? Olha, ninguém tem certeza absoluta disso. Nós temos desenhos de 40 mil anos atrás de seres que parecem dragões. Se achou em cavernas na Austrália e na Polinésia. Faz muito tempo que a humanidade pensa com isso. Os cientistas costumam explicar isso como os seres humanos encontrando ossos de dinossauros, sabe? Dos vários tipos de dinossauros que tiveram. E eles acham que os humanos viam aqueles ossos enormes e que pareciam asas e foram criando seres que a gente chama hoje em dia de dragão. Não só os dragões, tem outros seres fantásticos que podem ter surgido também desse encontro de fósseis, né? Porque eram seres que você não via mais na natureza, mas tinha lá, né, o osso dele em algum lugar. E então os seres humanos foram inventando histórias em cima desses ossos. E por que as pessoas gostam tanto de história de dragões? Eu acho que porque os dragões se tornaram seres poderosos, eles são seres enigmáticos, eles são seres que encantam as pessoas. Tanto os bons como os maus dragões, porque você tem mitologias que são bons, tem mitologias que eles são ruins. Ou não, tem mitologias que eles apenas são um ser que faz perguntas e se você responder as perguntas você ganha um prêmio. Então eles se tornaram esses seres fantásticos, são uns obstáculos que vários heróis têm que enfrentar para passar. Eles são uns obstáculos difíceis. Muitos deles são ligados à magia, então eles são fantásticos. Alguns deles são feios, encardidos, pequenininhos, monstruosos. Outros são lindos, brilhantes, com joias, com penas. Então, assim, eles são seres que a nossa imaginação criou
para preencher esses ossos vazios e se tornaram seres fantásticos, que nós gostamos dele. E eles são um desafio para a imaginação humana e desafio para os nossos heróis. Nós temos vários heróis que enfrentam dragões, temos até santos que enfrentaram dragões para se tornarem santos. Né? São Jorge é um deles, enfrentou um dragão para salvar uma donzela em perigo. Até hoje está isso na história do São Jorge. Tia Nilda, me explica uma coisa, como é que você acha, evidentemente, pegando um pouco de licença poética da fantasia também, como é que você acha que seria um mundo hoje se vivêssemos juntos aos dragões? Olha, se nós vivêssemos hoje junto com os dragões, eu vejo duas possibilidades para isso. Uma de que nós seríamos um mundo com magia, um mundo em que o ser humano saberia que não é o ser mais importante do planeta, porque haveriam os dragões. Então nós saberíamos que não somos o ser mais importante. Nós não somos hoje em dia, mas muitos humanos acreditam que nós somos os seres mais importantes. Nós somos iguais a todos os outros. Com os dragões a gente saberia disso e talvez vivêssemos melhor. Ou se fossem aqueles dragões malvados que soltam fogo, que querem dominar, o ser humano teria que viver escondido sendo caçado pelos dragões. Então, ia ser um pouco difícil da gente viver, né? Então tem esses dois relatos aí. A gente poderia viver num mundo melhor ou poderíamos viver num mundo muito pior, em que a gente seria a caça dos dragões. Eu não tinha parado pra pensar por essas óticas, mas são cenários distintos, mas complicados, hein? Mas agora a pergunta derradeira, a pergunta que a gente sempre faz aqui, que é a pergunta talvez mais difícil de responder na história do É Por Isso. Por que os dragões não existem? No mundo real nós temos alguns seres pequenos que foram chamados de dragões. O dragão de Komodo é um deles. É verdade. Né, que é um dragão feio, é um lagarto enorme que tem uma barba muito forte, que causa doenças e é muito ácida aquela barba. É um bicho muito feio. Mas assim, como nós imaginamos, eles não existiriam, porque primeiro eles teriam que gastar uma energia enorme para voar, os que voam, ou para andar, ou para nadar. Alguns dragões são dragões de rios e mares, né? Então eles teriam que gastar muita energia e a gente sabe que isso é complicado. A gente estudando, por exemplo, os dinossauros, sabe que isso era uma coisa um pouco complicada. Eles existiam, mas era uma coisa muito complicada para viver. Eles iam ter que consumir muita energia, eles iam ter que comer muito para poder sobreviver. Então eu acho que seria muito difícil. Sem falar que, assim, por serem enormes, se eles tivessem magia, o dia que eles ficassem nervosos, eles iam provocar tsunamis, enchentes, incêndios. Seria muito difícil viver com isso. Corria o risco dos seres humanos matarem os dragões todos por causa disso. E não ia haver ouro e prata no mundo para sustentar os dragões, porque eles amam ouro e prata. Bom, então, Tio Gui, é por isso que os dragões não existem. Tia Nilda, muito obrigado por dividir com a gente todo esse conhecimento sobre mitologia, e eu queria que você agora contasse pra gente, né, pros nossos amiguinhos, pros papais, mamães, titios, titias, enfim, pra todo mundo que ouve o nosso podcast, um pouquinho sobre o podcast Mitografias. O Mitografias, ele é um site que tem vários podcasts. O principal é o Papo Lendário, que é o que a gente fala de mitologia. Existe há mais de 10 anos. A gente discute muito mitologia lá. Alguns a gente conta histórias. E tem um que eu acho que talvez os papais e mamães gostam, que é o Manual de Monstro. Tem um podcast específico, 10 episódios, em que a gente conta a história de vários bichos monstruosos. Se a criança gostar, mas ó, escutem isso durante o dia, tá? Não vão escutar Manual de Monstro à noite, não. Tia Nilda, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Foi um prazer conversar contigo e conhecer mais sobre esse universo tão fantástico que é o mundo dos dragões. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.